Bom dia, igreja. Tenho estado um tanto quanto ausente desse recinto, mas diz o ditado que o bom filho a casa torna. Não sei se sou um bom filho, mas aqui estou. Eu tenho estado mais tempo no campo do que na capital. E estava agora a cerca de 70 quilômetros daqui e me desloquei exclusivamente para vos falar nesta manhã. Essa é a razão principal da minha ausência nos cultos que aqui tem sido celebrado. Mas tenho acompanhado os cultos pelas transmissões que estão sendo feitas de uma forma bastante competente pela equipe que tem feito as tratativas nesse sentido. Enviei, inclusive, à equipe técnica o título da mensagem de hoje e, ao fazer o preparo, a equipe me mandou e havia colocado uma interrogação nesse título. Sem fé é possível acreditar em Deus. E foi colocada uma interrogação. Eu, então, recomendei, não tem interrogação, não. É uma afirmação mesmo. Sem fé, é possível acreditar em Deus. O texto dessa manhã está baseado em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20. Vos convido a acompanhar comigo a leitura e diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O relato bíblico que acabamos de ler estabelece que não é necessário ter fé para acreditar em Deus. A primeira parte do texto deixa claro que eles se referem a homens ímpios e não homens de fé. Se refere o texto que a ira de Deus se manifesta ou se revela do céu contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Segundo este texto, os atributos invisíveis de Deus, aquilo que não podemos ver, assim como o seu eterno poder, veja bem, como também a sua própria divindade, claramente, diz o texto, claramente, não de forma obscura, se reconhecem, e não é de hoje, mas desde o princípio do mundo, e diz mais, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, e não por meio da fé. Tais homens, e aí conclui, são então indesculpáveis. Nenhuma desculpa pode ser apresentada. É por isso que taxativamente se lê aqui que os homens, eles são indesculpáveis, na verdade, diante de
tantas evidências acerca da existência de Deus, de modo que, para se reconhecer a existência de Deus, repito, não é necessário ter fé. Para que você não tenha dúvida acerca desta afirmação, eu trago um outro texto bíblico utilizado no contexto do assunto, relacionado à fé também, em que se menciona algo acerca dos primeiros seres que foram criados, os quais não têm fé, mas acreditam em um Deus único. Acompanhe comigo Tiago 2,19, que diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Posso vos assegurar que os demônios não têm fé. Eu vos afirmo isso partindo da definição bíblica de fé, que nos é dada também em um outro texto, em um outro ponto, em que a fé também é o assunto que está sendo trabalhado. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ou acompanhe comigo o texto na tela para facilitar. Ora, diz as Escrituras, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Os demônios, eles não tinham certeza no tocante ao futuro. Eles não tinham convicção alguma acerca daquilo que não alcançavam pela experiência, que não conseguiam ver. Embora eles acreditassem na existência de um Deus único, como disse a própria Bíblia, eles estavam convencidos de que este mesmo Deus era um Deus arbitrário e de que eles, portanto, não gozavam de uma legítima liberdade ao se submeterem à sua vontade e às regras por ele estabelecidas. Portanto, os demônios, não tendo certeza quanto ao futuro, não tendo certeza da bondade de Deus, da justeza de seu caráter, não possuem fé, mas acreditam num Deus único. Sem fé, é possível acreditar em Deus. Voltemos ao texto inicial de Romanos, capítulo 1, versículo 19. Permita-me ser repetitivo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre quem? Entre os homens, porque Deus lhes manifestou. O que você pode conhecer acerca de Deus está manifesto entre os homens. Lembrando que os homens a que a Escritura faz referência em Hebreus capítulo 1 são homens ímpios e não homens de fé. Mas no meio dos homens ímpios, Deus manifesta a evidência de sua existência, para que não haja desculpas. Veja, não é uma questão de fé, é uma questão de evidência. O texto diz que o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Manifesto significa dizer palpável, significa dizer visível, significa dizer que são coisas
evidente aos sentidos humanos, à percepção. Está no campo do mundo físico e não no mundo das ideias, como diria Platão. Platão, filósofo, que postula a existência de um mundo perfeito, que, segundo ele, está além das nossas percepções sensoriais, está além da capacidade de ver, está além da capacidade de apalpar e de sentir. Ele acredita no mundo das ideias, onde tudo é perfeito, mas esse mundo está além da nossa capacidade de percepção. Não é assim que acreditamos que seja o mundo espiritual? Acreditamos que o mundo espiritual é uma realidade, mas não trombamos com os anjos em a cada esquina, não nos sentamos com eles para conversar na praça, em que pese ser real a sua existência. Para não deixar dúvidas acerca do que está sendo dito aqui, e para que você não fique confuso, e para que você não pense que estou apenas querendo polemizar, o texto é ainda mais específico na afirmação acerca de Deus e complementa no versículo 20 que é acerca do divino mesmo que está sendo tratado ali. Ele não está tratando de nada figurativo. Ele está tratando dos atributos de Deus, da sua existência, do seu poder, da sua divindade. De modo que convém repetir o texto para se confirmar que, de fato, é possível acreditar em Deus mesmo sem fé. Veja o verso. Vamos ler de novo. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, não é de hoje, sendo percebido, veja, por meio das coisas que foram criadas. A referência é objetiva, meu irmão. Ao falar da clareza com a qual os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos. Ressalta-se que, desde o princípio do mundo, tais atributos são perceptíveis, conforme diz o texto, por meio das coisas que foram por ele criadas, portanto, como já disse, repito, por meio do mundo físico. É por isso que você não precisa ter fé para acreditar em Deus. É porque o mundo físico está repleto de evidências de sua existência. É porque os atributos da divindade se manifestam nas obras criadas por esta mesma divindade. É porque os benefícios resultantes de cada coisa que existe, todo o bem que irradia das coisas que por Deus foram criadas, é também uma evidência de que Deus é sim autor de todas as coisas existentes. Bem, talvez você esteja um tanto quanto chocado com o que foi dito até aqui, e ainda não tenha compreendido o que eu quero dizer ao afirmar que, sem fé, é possível acreditar em Deus. Permita-me tentar esclarecer um pouco mais, antes de dizer aonde é que quero chegar com esta afirmação, e qual o benefício que disso pode resultar, se é que há algum benefício a ser então auferido por essa exposição. Por isso, eu vou nesse momento colocar a Bíblia um pouco de lado, mas somente um pouco, para depois retomar a ela.
Lucien Febvre, um historiador francês, em seu livro O Problema da Incredulidade no século XVII, pensando a questão do ateísmo. O que é ateísmo? A negação de Deus, não é isso? Pensando, portanto, a questão do ateísmo no século XVI, Lucien Febvre, ele chega à conclusão de que não existe ateísmo até o século XVI. O conceito de ateísmo, se você estudar um pouquinho, ainda que seja no Google, você vai perceber que é um conceito que surge no século XVII. Isto significa que não havia possibilidade alguma de pensar o mundo sem Deus, senão a partir do século XVII, quando se começa a propugnar a não existência de Deus, quando se começa a defender a ideia de que Deus não existe. Percebe, portanto, que é possível acreditar em Deus sem fé? Nicolò Abagnano, um filósofo italiano, dicionarista, escreveu o Dicionário de Filosofia. Ele afirma que quando se pensa em Deus, há duas qualificações principais que se atribuem a ele. A primeira qualificação: Deus é criador, originador de todas as coisas. Esta é a primeira qualificação que se atribui a Deus quando se opta por crer nele. A segunda qualificação é de que Deus, ele é provedor de tudo que há de excelente no mundo. Ele é a origem do bem. Tudo que é bom, tudo que causa felicidade é Deus. Provém de Deus e está relacionado a Deus. Veja que Nicolò Abagnano não é um religioso, é um filósofo, morreu recentemente, mas ao tratar no seu dicionário de filosofia acerca das características de Deus, sem fé, ele traz essas duas atribuições. Deus, se existe, é criador e originador de todas as coisas, e ele é todo bondade. Não à toa que toda oração num berço judaico começa com Baruch atah, bendito és tu. Baruch atah Adonai, bendito és tu, ó Deus, ó Senhor. Deus de fato é bendito, bendito para todo sempre. Bom, ainda deixando a Bíblia um pouquinho de lado, façamos uma viagem no tempo para o ano 585, quando nasce um importante filósofo da história da filosofia. E eu quero ficar aqui na filosofia, que é para compreenderem que sem Bíblia é possível crer em Deus, sem fé é possível crer em Deus. Anaximandro dizia que nada vem do nada. E se nada vem do nada, segundo Anaximandro, então todas as coisas derivam de alguma coisa que é infinita. E, portanto, anterior a todas as coisas. Essa coisa que é infinita constitui-se, segundo Anaximandro, ela mesma, a substância, a essência, a origem de todas as coisas que existem. Percebam que Anaximandro está falando de Deus. 500 anos, quase 600 anos antes de Cristo. Aliás, se a data de seu nascimento estiver correta,
600 anos antes de Jesus começar a falar de Deus, Anaximandro estava dizendo isso. Evidentemente, Anaximandro não descreve em sua fala Deus com características pessoais, como é apresentado na Bíblia. Mas Deus pode ser conhecido através do pensamento filosófico de Anaximandro de Mileto, mesmo em seu pensamento filosófico racionalista, sem valer-se do elemento fé. Depois de Anaximandro, Sócrates, um outro filósofo, ele vai dizer que existe uma razão universal que está por trás de todas as coisas que existem. Percebam? Uma razão universal, uma mente que pensa, uma mente que elabora, uma mente que calcula, uma mente que planeja, uma mente que estrutura. Em outras palavras, tudo que tem aí não pode ter vindo de uma explosão. Sócrates afirma isso. Além de Sócrates, um outro filósofo, Heráclito, outro filósofo de destaque, diga-se de passagem, ele vai falar da primeira substância ou causa do mundo. E a essa substância, pasmem, Heráclito deu o nome de Logos. Ele diz, olha, há uma substância inicial, há uma substância, um elemento, uma coisa que é a origem de todas as coisas. E essa substância original, inicial, se chama Logos. Detalhe, Heráclito está também antes de Cristo. João, evangelista, um homem rude até, eu diria, por sua simplicidade, não tinha certamente nenhuma formação filosófica, mas ele, inspirado por Deus para valer-se da ideia da razão humana, como quem coloca também a afirmação que estou fazendo aqui desde o início, de que você pode compreender Deus de forma profunda, mesmo sendo uma pessoa simples. Na introdução do seu principal livro publicado, ele escreve em grego, enarche enochologos kai hologos, en proston theon kai theos enochologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Percebe quantas vezes a palavra logos aparece em João capítulo 1, versículo 1? Lembra de Heráclito mais uma vez? Heráclito diz que a essência primeira que dá origem a todas as coisas é o logos. E agora vem João corroborando a ideia filosófica de Heráclito e diz que no princípio era o logos. O logos é de fato a essência, o logos é de fato a origem, o logos é quem cria todas as coisas, vai dizer ele. João vai dizer que todas as coisas foram feitas pelo logos, e sem o logos nada do que foi feito se fez. As nossas Bíblias em português traduziram logos por verbo. Mas se você quiser fazer um estudo mais profundo, você vai ver que a palavra verbo derivou do latim. Mas quando João disse, no princípio era o logos, ele não estava dizendo, no princípio simplesmente era o verbo, ou a palavra. Ele estava dizendo, no princípio era a razão. Era o pensamento. Em outras palavras,
teria que haver um ser pensante para criar todas as coisas. E aí João parece amalgamar toda a filosofia e dizer que nada vem do nada, tudo vem do Logos. Nada vem do nada, mas Deus existindo antes de qualquer coisa, como a essência primeira, Ele criou todas as coisas a partir do nada. Queridos, para compreender isso que João fala, aí sim você vai precisar da fé. João ele vai agora amalgamar a filosofia, a razão com a fé. Mas você não disse que para acreditar em Deus não é necessário fé? Bom, agora eu digo aos senhores aonde é que eu quero chegar ao afirmar que sem fé é possível acreditar em Deus. Sim, repito ainda, que sem fé é possível acreditar em Deus, mas se você quer experimentar Deus e não apenas acreditar na sua existência, se você quer vivenciar Deus de uma maneira concreta e não abstrata, de uma maneira pessoal e não como apenas uma força motora, uma energia criadora, então você precisa de fé. A fé também será necessária para que você possa acreditar em Deus não apenas como uma força que está aí atuando, além de ser originadora de tudo. Para que você possa acreditar num Deus pessoal, que ama tudo aquilo que cria, não importando se seja um ser humano ou um inseto, você vai precisar de fé. E isso deveria nos preocupar, porque talvez eu esteja falando para pessoas que acreditam em Deus, mas não têm fé. Ainda não têm experimentado Deus, ainda não têm vivenciado Deus de uma maneira concreta e pessoal. Para conhecer um Deus pessoal, não basta as evidências da natureza, em que pese há evidências sobejantes, como o texto bíblico demonstrou, e como os exemplos filosóficos que citei podem também evidenciar. Para conhecer um Deus pessoal, será necessário você aliar, juntar as evidências da existência de Deus, que está presente em todas as coisas criadas. Você vai ter que juntar a essas evidências a revelação, que decorre, portanto, da fé, e de uma fé que opera, não de uma fé inerte. Eu vou deixar que isso seja ratificado, confirmado, corroborado, constatado no registro filosófico de Ellen Goldwhite, um dos mais conhecidos e traduzidos de seus livros, um livro pequenino. Quando você o abrir, no primeiro capítulo, nas primeiras linhas, é isso aí que você encontra. Ela diz, observe, a natureza e o que mais? E a revelação. Quando fala revelação, nós estamos falando de algo que transcende ao ser humano, que está além da sua capacidade de raciocinar,
que depende de algo exterior a ele. Portanto, fé. As Escrituras dizem que a fé vem de que maneira? Ouvir o quê? A palavra de Deus. O que é a palavra, senão o quê? O verbo. O que é a palavra, senão o logos? É quando você está atento à palavra, é quando você está atento ao logos, é quando você está atento a Cristo e ao seu exemplo, a nós deixado, que você começa a desenvolver o elemento fé, que você então consegue obter a revelação, que aliada à natureza, vai levar você a desenvolver algo que, segundo Jesus Cristo mesmo, se você desenvolver isso do tamaninho de um grão de mostarda, você será capaz de mover montanhas. Não se dá o caso de que a maioria de nós não temos fé? Eu posso dizer com convicção que todos os que aqui estão acreditam em Deus. Mas eu não tenho a mesma convicção de que todos os que aqui estão possuam fé. Ela diz então que a natureza e a revelação ambas dão testemunhos do amor de Deus. Nosso Pai Celeste é a fonte da vida, de sabedoria e de felicidade. Veja, Ele é a fonte de tudo, Ele é criador de tudo. Contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza. Considerai a sua admirável adaptação às necessidades e à felicidade, não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. Percebe aqui a segunda característica apontada por Nicolau Bagnano, quando ele diz que Deus é o bom, que tudo o que Ele faz tem que ser bom, tem que gerar felicidade, está atrelado àquilo que é bom. Deixemos ainda a filósofa Ellen White continuar nesse assunto. Ela diz: o sol e a chuva, que alegram e refrigeram a terra, as colinas e mares e planícies, tudo nos fala do amor de quem tudo criou. É Deus quem supre as necessidades cotidianas de todas as suas criaturas. A bondade de Deus manifesta nas coisas criadas, não? É por isso que a Bíblia diz que Deus dá chuva aos bons, mas também aos maus. Para conhecer um Deus pessoal, portanto, sobretudo, você terá que exercer fé em Jesus Cristo, como sendo aquele que foi enviado por Deus, que você acredita que existe, e em quem habita toda a plenitude da divindade. Sim, a Bíblia diz isso, que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Para acreditar nisso, é necessário fé. É necessário fé. Caminhando para o final, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz: olha, vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens quanto aos anjos. Ele era o quê? A palavra de Deus. Olha que coisa profunda aqui. Ele era o pensamento de Deus tornado audível. Queridos, o que é a palavra, senão a manifestação do pensamento, não? Eu conseguiria falar se não estivesse usando o cérebro para pensar, sim ou não? É evidente que não. No princípio era o verbo, o pensamento, a razão, a inteligência de um Deus que cria, e que cria de uma forma inteligente, e não, portanto, do caos. Você precisa acreditar em Jesus. Você precisa ter fé em Jesus, e são coisas distintas.
Ele é de fato o pensamento de Deus tornado audível. É como se Deus começasse a pensar e Jesus começasse a traduzir o pensamento dele enquanto aqui na terra esteve. E é por isso que ele disse que eu e o Pai somos um. E disse ainda: quem vê a mim, vê o Pai. Não no sentido de que visse a aparência de Deus, mas no sentido de que estaria vendo o caráter de Deus nele manifesto. Finalizo dizendo aos senhores que uma das principais bases da fé deve fixar-se na convicção de que Jesus existiu e ressuscitou, e na certeza de que Ele vai voltar. A definição bíblica de fé é essa aí. É aquela que vimos. A definição de fé é a convicção de coisas que não se veem. Você viu Jesus nascer? Você viu Jesus viver nesta terra? Você viu algum milagre de Jesus? Você viu Ele morrer? Você viu Ele ressuscitar? Se você não viu, mas acredita nisso, você deu o primeiro passo do elemento fé. Você já tem convicção de coisas que você não vê. Você então tem convicção de que Jesus existiu e de que Jesus existe. Tem muita gente que não acredita nisso. Tem muita gente que acha que Jesus é uma lenda, uma fábula judaica e de judeus dissidentes, diga-se de passagem. Mas além, transcende. Quando você tem certeza de que Jesus vai voltar, aí você começa a exercer fé. Porque a fé é a convicção de coisas que você não vê. E a certeza de coisas que você o quê? Espera. Portanto, querido, a sua fé deve fixar-se na convicção de que Jesus existiu, viveu, morreu e ressuscitou. Mas, sobretudo, deve espelhar-se na certeza de que um dia Ele vai voltar. E que vai restaurar todas as coisas. E que vai fazer novamente dessa terra um mundo puro, limpo e perfeito. De que a morte já não mais existirá. De que já não haverá mais tristeza, nem dor, nem pranto, porque todas estas coisas fará parte de um passado que jamais voltará a existir novamente. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti mantenha brilhando o seu rosto e te dê a paz. E que você tenha fé suficiente para que quando Jesus voltar, você possa por Ele ser resgatado. Vamos nos colocar em pé e fazer uma prece final. Santo Deus, nosso Pai, como não te agradecer? Como não ser grato, como não sentir que o Senhor de fato existe? As evidências são sobejantes. Em tudo vemos que o Senhor é, que o Senhor existe, que o Senhor é criador, é mantenedor, é benfeitor de todas as criaturas que formastes. Por isso te agradecemos. Mas queremos, ó Pai, também suplicar ao Senhor, como um dia foi suplicado ao teu Filho, quando Ele aqui estivera, para te revelar a nós. Ajuda-nos na nossa falta de fé, para que possamos ter certeza das coisas que estão por vir,
E não somente das coisas distantes, mas das coisas presentes também. Quando as dificuldades nos cercam, quando às vezes parece que não conseguimos enxergar nada mais além, ajuda-nos para que nossa fé possa se fortalecer no Senhor, na certeza de que a tua bondade será contínua e o teu auxílio será certo. Obrigado por mais um sábado na tua presença. Conduz-nos para os nossos lares em segurança. Dá ordem aos teus anjos para que continuem a falar a nosso coração, ao nosso espírito acerca da fé. E aumenta-nos a fé. Em nome de Jesus. Amém.